Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao quinto episódio de como investir no imobiliário a partir de REITs. E a corretora que eu vou utilizar é aqui a Freedom24 porque eu quero ser o legítimo dono destes REITs que tenciono adquirir e tal como podes ver no meu portfólio, das últimas 4 aquisições foi primeiramente MPW, que neste momento se encontra com mais de 60% de rentabilidade, depois LTC, que está com cerca de 10%, depois é PR, que neste momento está praticamente no break-even, e temos a Alexandria com cerca de um prejuízo de 2,27%. Pronto, no entanto, podes ver que MPW realmente está com um lucro muito elevado, porque quando eu adquiri, até te posso mostrar isto, basta ver as minhas posições, clicar aqui em MPW e depois passar aqui para gráfico, depois clicar aqui por pontos, ok? Por isso mostrar pontos e ir aqui abaixo. Por isso podes ver que eu adquiri mesmo neste mínimo relativo, quase mínimo absoluto, e se eu vir todo o prazo temporal, ok? Consegues ver que eu utilizei como base nos mínimos absolutos anteriores. Por isso eu vi aqui que poderia ser uma oportunidade, um nível de suporte, e realmente se confirmou que aqui foi um nível de suporte. Eu poderia fechar a minha posição, mas eu quero deixar para longo prazo, porque mesmo que imaginemos que a MPW caia, para mim é indiferente. Eu quero realmente que ela possa valorizar muito mais e que consiga atingir valores muito superiores para que eu consiga continuar a rentabilizar a mesma. Eu até pensei neste episódio talvez adquirir a mesma, mas o que acontece é que o relato dos ganhos vai sair muito brevemente, ok? Dia 9 de maio, e eu só quero mostrar o porquê de talvez colocar como hipótese a aquisição da MPW, porque da última vez, ok, quando saiu o relato dos ganhos, foi mesmo muito longe do que era esperado, ou seja, os earnings foi 24 de fevereiro deste ano, e como podes ver, a surpresa foi mesmo muito negativa. Só para teres uma noção, estão aqui pontos neste lado direito, e podes ver que aqui era o que era esperado, este círculo, e a bola vermelha aqui abaixo foi o que realmente foi, ou seja, foi muito distante do que era esperado, e agora espera-se que seja inferior, mas mais uma vez, aqui atrás foi mesmo muito inferior e ela continua a subir, por isso existe a possibilidade que mesmo que seja algo mesmo muito negativo, ela continua a subir, porque se anteriormente foi tão negativo e continua a subir, tal como podes ver que foi aqui, ou seja, os earnings foram aqui, por isso os earnings saíram e ela entretanto já teve uma valorização de cerca de 24%, é muito estranho, porque realmente se calhar está a valores que são demasiado inferiores para esta ação. Eu só queria que tu tivesses noção disto, ou seja, mesmo que o earning seja negativo, existe a possibilidade dela continuar a subir, e se for positivo, então poderá ainda subir muito mais. Por isso é que eu acho um REIT interessante, que ainda ponderei a reforçar, mas como já tenho exposição e também é arriscado, então eu tive a estudar mais para ver qual é que poderia ser a mais indicada. Por isso quero partilhar contigo o Track Your Dividends, ou seja, o meu portfólio neste momento que tem estas aquisições, ou seja, está-me a ser pago, deixa-me cá ver, com um portfólio yield de aproximadamente 8,36%, mais ou menos isto, e está-me a ser pago em maio $13, depois em junho 3, julho 5, 13 novamente, por isso trimestralmente vai repetindo. Por isso, preferencialmente, eu gostaria de adquirir um REIT que pagasse em junho, setembro, dezembro e por aí fora, porque são os meses que me está a ser pago menos. Mas também se adquirir um REIT que pague mensalmente, também é ok. Por isso, eu estive a ver as vossas sugestões, mas também estive a ver aqui o top segundo o Seeking Alpha, ou seja, o top de REITs que eles têm aqui na classificação quantitativa. Por isso, eles têm aqui uma lista de 31 REITs, que eu acho que é interessante termos na watchlist, porque alguns deles eu acredito que tenham bastante potencial. Depois também vi os REITs com maior capitalização de mercado, por isso a começar da Prologis, e vai-se por aqui abaixo. Por isso há aqui bastantes que tu provavelmente deves reconhecer. E pronto, alguns deles eu também tenho na minha watchlist. Assim sendo, eu também vi aqui dentro do meu fecheiro, ok? Os que estão a laranja são os REITs, são os vários REITs que eu tenho na minha lista, porque podem ter potencial. Uns são inclusive Dividend King, outros já adquiri. Aliás, o Dividend King que agora estou-me a referir é a LEG, mas o que acontece na LEG, já podemos ver isso daqui a nada, é que eles cortaram os seus dividendos recentemente, ou seja, eles cresceram os seus dividendos há mais de 50 anos e pelos vistos cortaram. Por isso deitaram, digamos, tudo a perder, mas se realmente tiveram que cortar é porque algo na empresa não estava nada bem, ok? E por isso também se refletiu no preço e talvez seja uma oportunidade, porque está a haver um grande exagero na pressão de venda por parte de vários acionistas, e isto talvez pode significar uma oportunidade, porque nós queremos aproveitar o medo, o receio que existe no mercado. Entretanto, também estive a ver dentro do calendário dos dividendos, por isso eu coloquei aqui que o pagamento seja no próximo mês, por isso se estamos em maio, quero que o pagamento seja em junho, que é um mês que está mais escasso para nós, que está aqui nos $3, e por isso estive aqui a ver. Então, assim sendo, eu vi várias, por exemplo, temos aqui a Enbridge com 7,22%,
etc. No entanto, não houve nenhuma que me chamou realmente a atenção. Assim sendo, fui ver as vossas sugestões, por isso esta foi uma delas, é PRT, a LAND. Aliás, a LEG foi exatamente o REIT que eu estava a falar, que cortou os dividendos recentemente e que teve também uma grande queda, por isso neste momento está com ele de 1,47%. Se virmos aqui em termos de dividendos, podes ver que diz que cresce os seus dividendos há 51 anos consecutivos, mas isto é mentira, porque ao cortar, então deixou de crescer consecutivamente, ou seja, vão começar do zero. Por isso é pena que percam o título de Dividend King. Pronto, mas se teve que ser e é para o bem da empresa, então é melhor assim. Depois também foi sugerido a WPC, foi sugerido a Stag, mas digamos que nenhuma destas acredito que seja a melhor escolha, pelo menos com base no meu estudo. Atenção que isto não é aconselhamento nem recomendação de investimento, é apenas o que eu vou adquirir para o meu perfil, mas acredito que nenhuma destas seja a mais indicada, pelo menos com base naquilo que eu vi. Eu também vi muitas outras, FRT, DLR, Realty Income, AMT, ABR, HNC, Crown Castle, Main, pronto, vi muitas outras como a Prologis, New Lake, Alexandria, etc. Mas a minha escolha, ou seja, a minha aquisição para este mês vai ser aqui a ADC. Ela tem uma classificação de 100 em 100 segundo este site, está bem? Aqui mostra-te o preço por ação ajustado, mostra-te o price to FFO neste momento. No entanto, estar aqui este número não nos leva a lado nenhum, ou seja, é sempre melhor se compararmos com a mediana do setor. Depois também temos aqui os retornos ajustados, dividendos, aquilo que já foi pago e que está a ser pago, o payout ratio, mas isto não é muito importante. O que nós queremos saber é realmente o FFO, e temos aqui o FFO por ação, temos aqui o debt to asset, a taxa de ocupação, que é bastante elevada, e temos também a percentagem do maior inquilino, ou seja, do maior cliente aqui deste REIT, que neste caso é o Walmart. Eu honestamente acho estas estatísticas, estes dados, bastante interessantes e apresentáveis. Depois podemos ver que na diversificação é 100% de retalho, ok? Isto quando estamos a falar da percentagem em termos de rendimentos, mas se olharmos para as indústrias, vemos aqui em termos de grocery, home improvement, automotive services, por isso temos aqui vários. Mas sim, eu diria que não está assim tão bem diversificado, ainda por cima a exposição é 100% aos Estados Unidos, tal como podes ver aqui. Por isso, se houver uma crise imobiliária, por exemplo nos Estados Unidos, então temos a certeza que este REIT vai ser afetado. Então, a nível de análise técnica, está abaixo do SMMA, ok? Pelo menos eu utilizo este indicador para medir a estabilidade e podes ver que maioritariamente, aliás, durante este período, tem estado acima do SMMA, ou seja, a partir de 2012. Depois vemos aqui uma instabilidade entre, deixa-me cá ver, 2008 e 2012 e depois continua a estar por cima. Depois novamente uma instabilidade anteriormente a 2001. O que acontece é que depois de 2012 tem mostrado aqui esta estabilidade e a única vez que rompeu o SMMA completamente foi na pior altura do Covid-19, mas depois ganhou suporte rapidamente, depois mostrou esta estabilidade, mas aqui em, digamos, agosto de 2023 rompeu, ok, e atingiu este nível de suporte. Por isso aqui seria uma boa altura para adquirir, pelo menos com base na análise técnica que tem mostrado neste período. Depois teve este pump e caiu novamente. Por isso neste momento encontra-se nos 58, o suporte foi aqui nos 53.72 e talvez possa ser uma boa altura para adquirir. Pelo menos o FMO System já mostra alguns sinais de compra. Deixa-me lá ver o que é que o Simple Moving Average nos diz com inputs de curto prazo. Diz-nos que sim, poderá subir no curto prazo, mas no médio prazo, ou seja, aqui é no curto prazo e aqui no médio prazo ainda não nos mostra qualquer sinal que poderá valorizar para médio prazo, ou seja, com o Exponential Moving Average, com inputs para médio prazo. Pronto, apesar de ter esta estabilidade, aqui rompeu, ou seja, quebrou a estabilidade que tinha antes e não sabemos se realmente poderá voltar a ter essa estabilidade e continuar a subir ou se vai começar a estagnar a partir daqui e a oscilar entre estes valores que é entre os 53 e os 63 mais ou menos. Por isso o ideal é que conseguisse romper o SMMA e depois começasse a ganhar novamente suporte a partir dele. Por isso vamos ver a nível fundamental o que é que nos diz e vamos começar primeiro por ver a segurança dos dividendos. Por isso, deixa-me cá ver em termos de segurança dos dividendos. Primeiro sabemos que tem um dividend yield de 5,17%, tem crescido os seus dividendos há 4 anos consecutivos, paga mensalmente, por isso aqui podemos estar tranquilos neste aspecto. Mas em termos de segurança dos dividendos, eu quero saber o AFFO, porque aqui temos o Dividend Payout Ratio, mas sendo um REIT, então temos que olhar para o AFFO. O AFFO Payout Ratio está nos 72,90%, o que está um pouco abaixo da mediana do setor, o que para mim é ótimo. Agora, eles classificam como B-, eu classificaria como, pronto, C+, talvez, porque aqui não está assim com uma grande diferença da mediana do setor, mas está ok. Em termos de debt to equity, está até bastante abaixo da mediana do setor, por isso isto é um aspecto bastante positivo, porque em termos de solvência dá uma maior tranquilidade.
Depois também gostava de ver o interest coverage, esse encontro está aqui, o interest coverage está nos 13.11, ou seja, é bem superior à mediana do setor, é por isso que eles classificam como um A-. E agora em termos de avaliação, por isso deixa-me ver o price to FFO, que neste momento está praticamente igual à mediana do setor, não está assim muito apelativo, ou seja, gostávamos que o preço estivesse ainda inferior ao que está atualmente para que considerássemos esta ainda uma melhor oportunidade do que realmente é, ou seja, está neste momento volta dos 58 e se talvez estivesse nos 53 aqui neste nível de suporte seria ainda melhor para nós. Mas pronto, isto cada um deve fazer o seu próprio estudo e se acredita que poderá aguardar e conseguir adquirir aos 53, então ainda melhor, ou até inferior. Agora, se começar a subir a partir daqui, então dificilmente depois poderá atingir os 53 se manter essa tendência positiva. Pronto, assim sendo, deixa-me lá ver, estamos a ver a avaliação, a seguir a avaliação quero ver o crescimento, por isso o crescimento, o que é que nós temos aqui? Eu quero começar por ver o return on equity, por isso vou cá abaixo, o crescimento do return on equity está aceitável, está superior pelo menos à mediana do setor. O crescimento do FFO deve estar cá em cima, aqui está, o crescimento do FFO também está bastante superior à mediana do setor. Depois o crescimento do cash flow operacional é que não está assim tão bom, pelo menos está inferior à mediana do setor. Deixa-me lá ver se vemos aqui também o EBIT. Aqui está o EBIT, realmente está superior, quase o dobro à mediana do setor, não é nada mau. E em termos de crescimento dos rendimentos, também temos aqui que está bastante superior à mediana do setor. Por isso, eu diria que estes são aspectos positivos. Pronto, agora deixe-me ver em termos de ser uma empresa lucrativa. Quer começar pelo net margin. Aqui nos REITs eles apresentam sempre primeiro os AFFO, por isso não apresentam logo a net margin, mas eu procuro aqui no instante. Temos aqui a net income margin, que é a margem do resultado líquido, que é exatamente isto que eu procurava, e está exatamente muito superior à mediana do setor. Isso, isto para mim é um aspecto muito positivo que eu queria ver. Ok, isto do interesse de coverage nós já vimos, por isso não precisamos de ver novamente. Deixa-me cá ver. Cash from operations também está muito superior à mediana do setor, que é um aspecto positivo. Um aspecto negativo que também é importante salientar é que os asset turnover está abaixo da mediana do setor, não é por pouco, até está bastante abaixo. No entanto, se virmos o ROA, ou ROA, que é o Return on Total Assets, ou Return on Equity, podemos ver que está superior à mediana do setor, que é um aspecto positivo, ok? Mesmo o Return on Total Capital também está. Por isso, eles classificam aqui como um B, mas eu até daria mais classificação para o Return on Total Assets. Mas pronto, então vamos ver aqui um momento, comparar este REIT com o S&P 500. Então no último ano o S&P 500 teve uma valorização de aproximadamente 23%, enquanto a ADC menos 13%. Nos últimos 5 anos a ADC desvalorizou 12%, enquanto o S&P 500 valorizou 73%. Isto é péssimo para a ADC nos últimos 5 anos, atenção, mas se olharmos para os últimos 10 anos, vemos aqui um bom aumento da ADC, ou seja, de 90%, comparativamente a 167% do S&P 500. E se olharmos para os máximos, então vemos 202% da ADC, enquanto o S&P 500 teve 1030. Ok, é verdade que o S&P 500 ganha, mas então se incluirmos os dividendos damos. Por isso vamos ver aqui o total return, com o S&P 500 total return também. Por isso no último ano temos aqui 8,70 prejuízo para 24,85 do S&P 500. Nos últimos 5 anos, não mostra aqui dados, mas nos últimos 10 anos estão quase em pé de igualdade, quase. Nos últimos 10 anos. Quer dizer, a diferença ainda é de 30% praticamente. Pronto, e nos máximos temos que a ADC até ter uma rentabilidade superior. Portanto, realmente aqui os dividendos têm um grande impacto, ok? E é bom termos noção disso. Por isso é importante termos visto este gráfico também, porque realmente conseguimos ver a diferença que faz quando temos em consideração os dividendos. Por isso, de 202% passou para 2.502%. Por isso, realmente, os dividendos aqui fazem uma grande diferença. Pronto, vamos ver os modelos de avaliação. Por isso, com base no Finbox, eu penso que os mais indicados seja aqui o Price to FFO Multiples e seja o DDM Stable Growth. Por isso, aqui o Price to FFO Multiples temos uma possível valorização de 15,40% e aqui no Stable Growth um possível prejuízo de 30,50%. Depois, se utilizarmos como ponderação o Simple Wall Street, está desvalorizado por 50%, ou seja, eu vou ter que utilizar a calculadora para ter uma noção de quanto é que isto diz que pode valorizar. Por isso, 117,24 a dividir por 58, menos 1, vezes 100. Vamos a falar aqui de uma rentabilidade, uma possível rentabilidade, segundo o Simple Wall Street, de 102,13%. Mas é claro que eu acho que eles exageram sempre. Pronto, passamos então para a saúde financeira desta empresa. Em termos de ativos correntes e passivos correntes é uma coisa mesmo minúscula, porque se compararmos com os ativos e passivos não correntes, então é mesmo muito pequeno. Mas pronto, os ativos correntes ainda são um bocadinho superiores aos passivos correntes.
e podemos ver aqui que em termos de debt to equity eles estão muito bem, ou seja, têm crescido os seus capitais próprios, ainda há aqui uma grande diferença entre os capitais próprios e o seu endividamento. Eu acho que estão num bom caminho por enquanto. Pronto, entretanto, esta aqui ainda não é a melhor parte. A melhor parte é o que eu tenho visto dentro dos insiders, que eles têm apenas comprado ações da empresa. Eu vejo isto como um aspecto positivo, como é óbvio, porque se eles estão a comprar é porque talvez saibam algo que nós não sabemos e por isso eles estão a aproveitar algo que pode estar a vir por surgir, ou seja, aquela estabilidade que eu procurava, e por isso eu quero apanhar essa onda, se realmente vir a acontecer. Por isso também vou adquirir para longo prazo, por isso eu também não tenho pressa. Segundo o Stockrover, dizem que existe uma margem de segurança de 8% e quase que dão como uma compra forte, tal como podes ver aqui. Em termos de Value Score tem 73, Growth Score 95, Quality Score 83 e Sentimento 71. Por isso, em termos de scores apresentados pelo Stockrover, não está nada mal, menos com base nisto que eu tenho visto. E agora, com base no Earning Whispers, ou seja, o relato dos ganhos, em princípio ainda não está confirmado, mas será dia 23 de julho. Tu podes ver aqui que, maioritariamente, esta empresa, em termos de relato dos ganhos, com base no FFO, tem superado o esperado, ou seja, tem sido maioritariamente positivo. Então, e se olharmos para os rendimentos year over year, ou seja, têm todos superado o que era esperado praticamente. Temos aqui apenas uma exceção que está negativa, mas pronto, sem contar com esta, todos superaram, pelo menos até junho de 2019, que existe aqui uma limitação para os dados que o Seeking Alpha apresenta, mas pronto, isto é o plano de prémio de qualquer modo, só para tu saberes. Depois, aqui o Alpha Spread diz que está subvalorizado por 14%, sendo aspectos negativos que apresentam é que tem um declínio no Return on Invested Capital, mas pronto, é quase insignificante, porque mostram de 4 para 4%, é porque deve ser menos de 1% esta percentagem que muda, e o declínio do Return on Equity de 4 para 3%. Por isso, são aspectos negativos que não são muito relevantes, mas é importante mencioná-los. Depois, no melhor cenário, está subvalorizado por 31% e no pior cenário está sobrevalorizado por 4%. Depois, se vir o Value Investing, mostra que existe uma probabilidade desta empresa falir de 30,3%. Eu não sei onde é que eles se basearam, mas pronto, só queria partilhar contigo, está bem? Porque é outra ponderação que nós podemos utilizar e também outro cuidado que podemos ter. Mas com base naquilo que eu vi em termos de debt to equity, interest coverage, etc., eu não vejo a forma disto ter uma probabilidade tão grande de falir. Por isso eu acredito que este site esteja enviesado, mas também isso não é um problema. Queria apenas partilhar contigo o que é que este site nos dizia. Pronto, depois aqui este no MarketBeat diz que é uma compra moderada, um possível upside de 13,10% e que os insiders estão a adquirir. Aliás, isso foi o que nós vimos há pouco no Simple Wall Street, não é? Por isso o que eu vou fazer é adquirir. O mercado abriu há 7 minutos, por isso eu vou aproveitar para adquirir a empresa. É a ADC, estas são as que eu tenho neste momento. Entretanto, o MPW já teve uma valorização de quase 5% praticamente só na abertura do mercado. Aquela que estava com prejuízo de 2 tal por cento já está praticamente no break-even, ok? Por isso estamos a começar bem este dia, sem dúvida. 160 de lucro em pouco tempo, não está nada mal. E agora o que resta-me fazer é aqui negociar para então adquirir. Deixa-me ver se tenho dinheiro. E agora vou procurar aqui por ADC. ADC só deve haver uma, aliás há duas, mas é esta que eu quero, ADC.us. E exatamente esta aqui. Por isso eu posso vir aqui também para ver o gráfico da mesma. Ok? Só me imunizar, mas sim, eu já tinha visto isto no TradingView. É só para teres uma noção que também podes fazer análise gráfica aqui na frente de fora. Pronto, de qualquer modo, eu vou adquirir 4, que é aproximadamente $200, por isso, neste caso 235, se fosse menos era 176, por isso prefiro um bocadinho a mais do que a menos. Por isso sim, 4 são REITs reais, por isso é exatamente isto que eu quero para ser o legítimo dono. Pronto, ordem colocada. Agora vou aqui rapidamente a posições e já tenho ADC aqui. Por isso começo com um prejuízo inicial de 38 cêntimos, que é 0,16%. Isto provavelmente é devido ao spread, mas pronto, faz parte. Pronto, isto é tudo o que eu queria partilhar contigo, a minha aquisição e o meu estudo. Por isso, sem aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas eu espero que o meu estudo possa auxiliar. Se ajudou, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.